5 novos membros. Tu vê que o pessoal gostou mesmo, né? O Birajara Silva, a Evanilde Literatura, a Ninha Nogueira, Maria Helena Correia e o Antônio Monteiro. Antônia Monteiro, desculpa, Antônia. Então, deixa eu só 5 fazer um novos membros do canal, comentário. muito legal. Para Victor, cada um vai. desses 5 membros, para cada um desses 5 membros, vocês fizeram o que a família Bolsonaro não conseguiu. Chegaram e estão sendo bem atendidos. Vai, pode continuar, Luiz. Perfeito. Vai ser a nossa primeira pauta. Nossa primeira pauta é o fracasso dos bozolinos nos Estados Unidos, né? Deixa eu já dar uma boa noite aqui para o Bruno, para o Victor, né? Grandes parceiros sempre aqui do Vozes da América. Bruno, já que o Victor já deu a primeira introdução dele aí, vai contigo aí, dá uma boa noite, passa para o Victor e depois a gente já sai a 1000 aí nas pautas. Pois é, eu queria tomar liberdade, eu sei que é redundante, que já apareceu aqui no canal mais cedo, mas como eu não foi eu que li, estava complicado hoje o Jornal dos Trabalhadores, eu estava sem texto, na verdade, o Alan segurou a bronca sozinho, só comentei. Eu queria tomar liberdade de... não está aqui. De reler Não está aqui, deixa, está no outro. De reler, mas não vai dar tempo. Então eu vou interpretar a notícia do jornal mais cedo hoje, né? Papelão da semana. Primeiro, eu sei que a população às vezes se vinga, né? O termo na Argentina é la farándola, é tipo as fofocas das subcelebridades ou celebridades televisivas, o mundo da televisão em toda a sua magia apodrecida no entorno, mas desde a despedida de Jair Bolsonaro no aeroporto, aí a dona Michelle embarca lá, até... Que espetáculo teatral, né? Que canastrice do Bolsonaro, né? Que canastrice. Pois é. Mas aí eu queria lembrar o seguinte, longe de mim defender a dona Michelle, que eu acho ela mais perigosa que o 01, 02, 03, 04 juntos, tá? Que ela é mais capaz, politicamente, de fazer uma desgraça no Brasil. Mas quando ele fugiu para Miami e depois para Orlando, cara, deixou a mulher aqui, ela segurou as pontas sozinha, amigo. E depois o Bolsonaro falou num comício lá na Flórida, lá para os gussanos dele de plantão, eu recebi a Michelle. Claro que eu estava aditivado. O cara falou isso, cara. Sabe onde é que eu ouvi esse tipo de baixaria? Não foi no canal, sei lá, Auriverde ou qualquer outra coisa, né? Gonorreia cerebral, qualquer outra besteira dessa, não. Eu vi isso na Bandeirantes. Me fala a diferença, Bruno. Não, eu ouvi como uma crítica. Eu ouvi como uma crítica. Eu trabalhei... Não, eu sei que você trabalhou em São Paulo. Tá, eu ouvi no Reinaldo Azevedo que ele deu uma de Teotônio Vilela, né? E Ulisses Guimarães apoiou o golpe e depois foi contra, né? Mas, enfim, eu acho que a estrela da viagem foi o maquiador, né, cara? Que o maquiador ele vai para tudo quanto é lugar. Outra coisa, sabia não, Vitor, que a dona Michelle andou com o seu maquiador. Alegadamente, o maquiador se assume como homoafetivo. Então, o maquiador foi maquiar a dona Michelle para tomar leve na cabeça de um governo do Império que disse que acabaram os gêneros. Só ficou masculino e feminino. E acho que para morrer aqui, para ser um pouco bairrista, e o papelão do papelão foi o Van Hatten chorando, né? Aquilo ali foi... Eu não vi. Uma foto do glorioso Marcelo, é de dois irmãos, né? Que coisa horrível, né? Chorando lá, né? Aí eu acho... Cara, eu falei... foi no 247 que eu falei isso, eu vou repetir agora. O que é você pegar um jovem que era um reizinho em seu município, largar na Federal, largar na URG, no meio das cobras, aquela agressividade de primeiro, segundo, terceiro semestre, num curso ultra politizado, todo mundo se matando na discussão, e pronto, radicalizaram o Playboy para a direita. Tivesse sido melhor recebido, eu estou falando sério, com alguma capacidade, ele já era vereador pelo PP no município, eu acho, mas
tivesse tido um trânsito legal lá de conversa, bons intervalos, talvez o cara não tivesse radicalizado. Mas aí, radicalizaram o cara, criou a máfia do Todinho, como foi conhecido o DCE deles na URGS, e terminou chorando debaixo de neve em Washington, a posse de um presidente que falou para a Globo em rede nacional. Você é do Brasil? Vocês não precisam da gente. Você precisa da gente, a gente não precisa de vocês. É isso. Cara, e sem falar no papelão que fizeram os parlamentares que decidiram ir lá tirar foto com Alan dos Santos. 20, Victor. 20 parlamentares. Cara, temos que ficar de olho porque eles vão pedir ressarcimento quando voltar o expediente do Congresso. E vão receber. Bruno vai falar sobre isso lá no nosso jornal, o Jornal dos Trabalhadores, tenho certeza. Poxa, tô cortando a pauta. Bruno, o que é isso, cara? Eu acho que vou comer tua pauta, porque você ter parlamentares indo atrás de... Repete, Putz, cara. Primeiro, você falou você falou bem da Band. Eu considero até um elogio, porque eu trabalhei na Band, eu sei como é que é a baixaria lá. Mas falando sério, você ter eu imagino a cena Bolsonaro, Michele, Bananinha e Maquiador na neve. O Bolsonaro se salvou, cara. Vocês estão pensando que isso daí foi pouco? Bolsonaro se salvou de ficar na neve. Porque o Trump não recebe ninguém. O Trump recebeu o Milley, o Trump vai receber o Orbán, mas ele não recebe ex. Ele não tem esse padrão. E o discurso dele de Make America Great Again é literalmente sou eu e mais ninguém. Ele não tem interesse nenhum, nem em pautas de gênero, nem em pautas woke, nem em pautas progressistas. O que ele está procurando, o que é? É avançar na agenda que o Milley copia, que a Dina Baluarte copia, que o Lacagepou copiou. A gente está falando literalmente de um governo que vai tentar impor na força o que os democratas tentaram fazer na diplomacia. O que o Biden fazia na diplomacia, o Trump vai botar na força. E quer saber? Quando o Equador fechou as bases norte-americanas e a Colômbia abriu as pernas, aconteceu a mesma coisa. E não foi o governo Bush. Bruno. Pois é, eu queria trazer esse assunto para a gente conversar aqui, e também com a audiência, o Luiz, Victor, que nos acompanha. É que eu acho que tem dois planos aí que são bastante distintos, né? 3, na verdade. Um é que realmente eu até falou em off, né? O Luiz concordou. Quanto mais pataquada xenófoba o Trump fizer agora no começo, mais ele deixa com o pé atrás, ou até em pé de guerra, setores da direita brasileira, pelo menos, que já tiveram experiência com o Bolsonaro e não querem repetir. Então, é visível, né, que a gente tem um alinhamento Globo-Partido Democrata, como era na época do PSDB. E, em parte, não fiquem com raiva de mim, tá? Estou tentando ser o mais analítico possível, mas, em parte, esse tipo de sentido de pertencimento também atravessa uma parcela do PT. Tá? Atravessa. Essa identificação com o Partido Democrata nas pautas de inclusão de direitos coletivos. Eu não sou contra, não, tá? Só que aí tudo se mistura. Mas eu acho que tem uma novidade. Com essa agressão do Partido Republicano, eles não estão vendendo mais aquela história de American Way of Life. Assim, não estão vendendo, não tem mais soft power dos Estados Unidos. E aí, a forma que tem de trazer, de internalizar os costumes estadunidenses é esse alinhamento político, né? Então, o progressismo latino-americano, em algumas pautas, se identifica com o Partido Democrata, e as posturas mais reacionárias, que eu entendo que reacionarismo na América Latina, em grande parte, é uma herança pós-colonial também, não é só, mas também, identifica com esse Partido Republicano. Eu acho que essa que é a novidade. O Trump está muito mais agressivo do que foi no primeiro mandato. Eu li de algumas pessoas que eu respeito bastante, que ele, não sei se o Luiz vai concordar, acho que até vai gostar dessa análise, que ele está muito mais acuado em relação ao crescimento da China, em relação ao crescimento
no que seria o capitalismo asiático, que não é centrado nas finanças, é centrado no aparelho de Estado e na indústria. E na América Latina, a gente já passou por tudo nesse século XXI, ou seja, essa vertente neofascista do século XXI. E agora, por mais que tenha a síndrome de Estocolmo, por mais que tenha uma parcela do eleitorado que realmente prefere votar no Império, se identificar com o Império, imaginar ser Império, embora não seja, ele gera muito dano aonde sobrou alguma pretensão de elite ilustrada. Tá? Então, por exemplo, nos meios hegemônicos argentinos, que eu conheço um pouco, a discussão do Trump não pega. Quer dizer, não é que não pega, não maltrata tanto, porque já tem uma subordinação ali, sabe? Já tem uma espécie de que somos os mais vivos, é uma espécie de esperteza portenha que prefere tirar vantagem da periferia do seu próprio país do que disputar poder em escala mundo. Mas quem tem pretensão internacional, e acho que uma parcela do Brasil ainda tem, por isso que eles gostam tanto do Partido Democrata, né? Que é toda a discussão da diversidade como economia neoliberal subordinada. Agora o Trump não, agora não tem nada. Não tem nem o xalalá do show business, não tem nada. Embora ele próprio seja fruto do show business, não tem nada. É só projeção de poder pura e simples e ofensa. E para fechar, eu vou falar o seguinte, ó, eu sei que não é o foco do programa, mas olha, quanto mais esse cara brigar com aliado na Europa, ameaçar a Groenlândia, ameaçar Canadá, melhor para a América Latina. Era o que eu queria observar aqui. Bruno, eu vou ir na tua análise um pouco em contra. O que o Trump está fazendo para mim, nesse momento, minha análise, qual que é? Mostrar poder. Ele consegue reverter o banimento de TikTok, ele consegue perdoar pessoas que foram condenadas por invadir e atacar o parlamento norte-americano, a Câmara de Representantes, né? Onde estava seu vice-presidente. Ele está perdoando, ele avisa o BRICS que se começar a comercializar em moeda local, 100% de taxação. E, desculpa, Bruno, Luiz, eu morei nos Estados Unidos, eu sei que se você acha que os Estados Unidos produzem, os Estados Unidos não produz quase nada. Os Estados Unidos compra. É o país mais endividado de todos e compra. E a subordinação que você fala, Bruno, o Milei fez isso essa semana, com essa dolarização dos preços. Ele literalmente liberou para compra em qualquer transação, em qualquer preço. Isso é uma dolarização disfarçada, mas que é uma dolarização sim. Então você está falando, literalmente, que a Argentina já pode vir Trump, compre tudo o que você quiser em Buenos Aires, na Argentina, porque a gente está vendendo a preço de banana. E estão vendendo a preço de banana, porque ele tirou até os impostos de importação. Ele está quebrando os meios de produção da Argentina. E isso daí foi a própria empresa, a indústria argentina, quem saiu nas notícias, deu entrevistas comentando que é uma política que vai desestruturar a indústria argentina. Eu tô aqui no Chile, cara, tá cheio de argentino. Tá cheio de argentino. Hoje, por exemplo, a gente teve um aniversário aqui no meio da cordilheira, já tinha 2 argentinos. E eram quase 10, assim, de 15 pessoas, 2 pessoas já eram argentinas. E não é muito estranho você começar a ver muita gente da Argentina vir. No último mês, que é o mês que eu fraturei aqui um ossinho do braço, no último mês eu vi pelo menos 4 ou 5 pessoas da família da minha namorada que estão que vêm da Argentina para fazer compras no Chile. E isso vai continuar. E quando você tem um país que nem o Peru, que tem uma presidenta fraca, que está o tempo todo jogando na defensiva, quando você tem um Petro que está abdicando do progressivismo, das pautas progressistas, para tentar se manter no poder, quando você tem problemas na Bolívia, onde você tem as disputas de poder estão enfraquecendo literalmente a esquerda. Quando você tem. Quais são as referências que ficam? O Mujica deu um passo ao lado e tem todo o direito do mundo de fazer isso, Pepe. Mas o Lula não.
O Lula fala, se os Estados Unidos abandonam o Acordo de Paris, o Brasil tem que crescer. O México, se não fosse a Cláudia, com tudo que ela absorveu do governo do López Obrador, também vai ser um segundo farol para a esquerda. Porque, infelizmente, os ultras, a Venezuela, a Nicarágua, vão acabar entorpecendo mais do que construindo uma identidade latino-americana para fazer frente a esse governo. Luiz, você que está aí tomando café, acorda. Estou aqui tentando compartilhar o link nos grupos aí, mas a princípio eu discordo da tua posição aí. Eu acho que eu vou mais na linha do Bruno e até avanço. Eu acho que as primeiras medidas do Trump foi só fanfarronice, né? Claro, tem algumas ali, tipo a questão do indulto para a anistia, né? Para os 1.500 condenados. Essa é uma atitude prática ali que ele colocou em prática, não foi fanfarronice, né? Mas em relação à questão, por exemplo, dos imigrantes do México, eu vou mandar tropas para a fronteira para impedir a invasão do país, isso é fanfarronice pura. É tipo a construção do muro, que inclusive ele diz que vai retomar a questão do muro, que ele passou 4 anos e não fez o tal de muro, né? Ele disse que ia fazer e não fez, e não vai fazer de novo agora nesses 4 anos. É pura fanfarronice. Em relação à América Latina, vou tomar o canal do Panamá, uma questão que tu falou dos BRICS, por exemplo, que ameaçou que se comercializarem fora com suas moedas próprias, né? 10% do comércio mundial já é feito fora das moedas do dólar e por países dos BRICS. E aí, ele já devia ter feito a taxação, então. Já devia ter aumentado as tarifas, né? Vai ficar só aqui, porque se ele aumentar tarifas, vai atingir lá o público interno dos Estados Unidos. Por que ele não falou nada? Essa história que ele falou, o Bruno tocou muito bem na questão, que deu entrevista para a Globo, né? A assessoria de imprensa do Pentágono aqui, hein, Bruno? Então, eles estão bem, estão grande lá, né? Conseguindo até uma declaração. E o que ele disse naquela declaração? Que os Estados Unidos não precisam da América Latina, vocês é que precisam de nós, né? Por que será que ele não falou nada em relação à Venezuela ainda? Porque eles precisam do petróleo venezuelano. Eles precisam, então ele não falou nada ainda em relação à Venezuela, né? Em relação ao Brasil também, quero ver que medida ele vai tomar contra o Brasil. Os Estados Unidos também precisam de produtos que eles adquirem daqui. O Victor falou muito bem sobre isso, que os Estados Unidos não produzem praticamente nada, né, Victor? Eles compram tudo. Muita coisa eles compram aqui do Brasil também, manufaturados, inclusive, derivados de petróleo. Então, será que vão tomar medidas? E uma coisa que eu acho é que fica bem claro, na minha visão, que não tem diferença nenhuma entre... claro, tem algumas nuances ali, né? Mas entre um governo democrata e um governo republicano. É uma continuidade do processo. Claro que o Trump vai vir com os discursos extremistas. A gente viu o Elon Musk fazendo símbolo nazista na posse, né? Até compartilhei aqui, ó. Deixa eu compartilhar aqui uma montagem que eu peguei aí na internet, que eu achei muito bem feita até. Tá aqui, ó, o senhor Elon Musk. Isso aqui não é símbolo nazista, né? Não sei mais o que é símbolo nazista, né? Então, é esse tipo de coisa aqui, né? É aquela coisa mais assim da cultura da extrema-direita, né? Mas aplicar mesmo, botar em prática tudo isso aqui é outra coisa, né? É outra coisa. Especialmente nas relações comerciais, né? Que eu acho que é o que mais interessa, né? As relações comerciais é o que movem a geopolítica, né? Acho que muito pouca coisa muda e concordo com o Bruno nessa questão que para nós aqui internamente vai ser muito interessante para rebater essa extrema-direita, né? Até acho que eu coloquei para vocês ali no nosso grupo que ontem eu assisti o Jornal da Globo para ver a repercussão, né? Foram 20 minutos iniciais ali, só posse do Trump,
E impressionante o que a Renata Loffretti falava do que o Trump tinha dito disso, daquilo, só barbaridade, só barbaridade. E quando veio a entrevista para a jornalista brasileira que está lá, que aliás faz um ótimo trabalho, aquela jornalista, né? Ela está sempre presente ali, independente dela ser jornalista da Globo ou não, como trabalhadora, eu acho ela ótima, né? E uma entrevista xenófoba, machista, né? Na mesma linha do Bolsonaro, que o Bruno colocou. Não sei se vocês viram que o Bolsonaro deu uma declaração aí de que a Michelle Bolsonaro não representava ele em nada nessa viagem lá nos Estados Unidos. Quem representava ele era o Bananinha, né? 02, né? Então, assim, é o machismo do machismo, né? E talvez tenha um pouco desse conteúdo aí que o Bruno trouxe, né? Que a Michelle Bolsonaro é muito mais capaz do que o Bozo e muito mais... eu acho que ela seria muito mais talentosa aí. Se soltar as rédeas dela, eu acho que o pessoal esquece completamente do senhor Bolsonaro, né? E só para fechar aqui, o Victor tocou num ponto interessante, né? Que fizeram um favor de não liberar o passaporte do Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro tem que agradecer o Xandão, né? Porque ele assistiu a posse do mesmo lugar que os 20 deputados, o Eduardo Bolsonaro, a Michelle, que estavam lá pela televisão, né? Assistiu pela televisão e não pegou neve, né? Vamos assistir esse vídeo aqui, ô Victor, que tu compartilhou conosco no grupo. Olha essa figura com este boné do MAGA, né? O patriota que usa o boné de Make America Great, né? É impressionante, né? Vai lá! Você vai pegar a entrada VIP, vai ser fácil. Pô, não! O Eduardo conhece o Trump, cola nele, cola nele. Trump, olha aqui, aí, ó. Olha o que dá. Vai tranquilo, não tá nem frio não, vai ser fácil. Ó a minhoca aqui, ó. Não tá entrando mais ninguém. Glória a Deus. Vou tomar um banho quente, preparar pra noite que tem muito compromisso ainda. Vamos lá. Guga Noblar compartilhou, né, esse vídeo, Victor. Tem muito compromisso, diz ele, para a noite. Ó. Meu Deus. Aliás, compromisso de fritar hambúrguer, vai. Fritador de hambúrguer, né? Um dos compromissos dele era o jantar que teve de noite lá depois, que a entrada era $1 milhão, né? E eles foram, né? Quem será que paga este jantar, né? Será que é o PL, com a verba do fundo partidário? Será que é algum think tank? Quem é que paga $1 milhão para cada um? Não é para entrar toda a tropa, é cada um pagou $1 milhão, né? Para ir no jantar. Bom, agora a gente está com um problema. Agora tem um follow the money aí. Agora tem uma coisa concreta. A dona Michelle e o Bananinha teriam assistido a transmissão da posse dentro da Heritage Foundation. Esse think tank, ele é um dos que foi consolidado como fruto da cruzada conservadora do Nixon. Então, uma possibilidade é que a Heritage pode ter uma cota de entradas para esse jantar, é uma possibilidade, né? E aí eles conseguiriam entrar sem esse aporte absurdo de recurso. A outra situação que eu acho que, de repente, não é questão de ser primadona, nem querer entrar num debate muito teórico, aqui é o seguinte. O que eu coloquei aqui, para além das nossas próprias mazelas como latino-americanos, o que eu vejo é que essa agressividade do Trump, seja ela teatral ou não, seja demonstrativa ou não, ela não gera o tal do soft power, ela não gera empatia. Ela polariza as sociedades latino-americanas sem aquele elemento, tipo, aspas, eu sei que é um termo sexualizado, mas aqui pode, né? Essa sedução essa sedução de um país onde tem chance para todo mundo, onde supostamente alguém pode ser o que bem quiser, essa ideia de um país de fronteira, de um país que vai fazer a América, essa ideia de literalmente um país de imigrantes, onde ele quer botar para fora, por sinal, botar para fora aqueles que eram os
moradores da própria terra, né? Considerando a herança do vice-reinado de Nova Espanha, que era chamada América Mexicana. Aqui até bom, aí é um problema histórico, né? México, Mexicali era a autodominação do povo nahuatl, que era a espinha dorsal dos astecas. Então, chamar de América Mexicana significa que havia uma projeção de poder asteca até quase o Panamá e até quase o Oregon, uma coisa de louco isso, né? Aí já é um pouco de delírio espanhol, mas tudo bem. Mas igual eu prefiro chamar de América Mexicana do que depois da conquista de 46, 48, né? Século XIX. Eu acho que tem esse elemento. Então, a única situação, e olha que não é pouca coisa, tá? Que a gente pode verificar é o seguinte. E aí agora eu vou fazer acordo com a análise do Vitor. Tem um elemento que é uma coisa seríssima, gente, que é a preocupação assim, fundamental. Eu sei que é fácil falar, difícil fazer. Mas a maior crítica que eu, Bruno, teria, por exemplo, ao governo do presidente Rafael Correa no Equador, tá? Que depois do presidente Rodolfo foi o melhor presidente que o Equador teve nos últimos 100 anos, foi não desdolarizar a economia equatoriana. A maior crítica que se possa fazer à FMLN, não à guerrilha, ao Partido Social Democrata que chegou ao poder em Salvador, foi não desdolarizar. Mas era impossível, porque não tinha ingresso de moeda cambiante como tem, por exemplo, o Panamá, que tem um canal que é um ingresso permanente de dólar e qualquer outro tipo de moeda. Não é física não, tá? É moeda de transação eletrônica. Agora, quando o país abre mão da própria moeda, ele deixa de existir como entidade soberana. Não é porque não é necessariamente isso daí. Sei que isso é uma tese dá um pau danado e eu não quero também entrar num debate cheio de primazia, Luiz, mas você pegar bons economistas assim heterodoxos, é a crítica que se faz à própria obra do Marx, né? Que o Marx não discute o aparelho de Estado. Então, por exemplo, o que acontece? Quando você vai ter eu concordo com o Denis também, essa aproximação com a agenda da extrema-direita mundial. Eu vou tirar o mundial daí, ocidental, tá? Porque o mundo é muito maior que o Ocidente, mas tudo bem. Só para fechar, né? Quando você tem uma circulação de moeda e ela começa a invadir a soberania territorial de outro país, que em tese teria uma outra moeda, ou ela é uma moeda intercambiante válida para trocar na rua, aí é a perda de soberania. Quando você tinha uma guerra, o Brodel prova isso, e o Arrighi também, né? Quando você tinha uma guerra de um estado contra outro, de uma nação banqueira contra outra, tu impunha a moeda circulante, a moeda de taxação, por exemplo, a moeda de circulação, como a moeda dominante, e tinha a banca e o câmbio. A banca e o câmbio era tipo feirante que trocava 5, 6 moedas ao mesmo tempo. Mas a moeda base era a moeda dominante. Então, se os países da América Latina perdem sua própria moeda, tá? Pode ser sonante, pode ser só eletrônica, né? Hoje na Venezuela, praticamente só circula uma moeda eletrônica. Você deixa de ser um país. É impossível reverter? É evidente que não. Victor e Luiz, olha o que era o México desde o governo, desde a debacle do PRI, uma coisa de louco. O México era um cogoverno de cartéis. Não que não tenha um peso ainda, né? Olha a virada que deu o Morena. E a virada do Morena, eu vou encerrar com isso, tá? Teve um fator fundamental. 2, na verdade. Agora tendo para a terceira revolução. A retomada da Pemex, por isso ele escolhe uma máfia para brigar, que são os raticoleiros, né? Que são os que roubavam óleo dos gasodutos, dos oleodutos, perdão. E o aumento do poder de compra do salário. Agora estão partindo para autonomia ou para autossuficiência alimentar, soberania alimentar. Por quê? Pasmem, o México, pós-era neoliberal, não produz o milho que consome e o feijão que consome. Eu deixo por aqui. Então, eu vejo esse o problema. A dolarização é um problemaço, o espelismo da extrema-direita é um problema, mas ao mesmo tempo ferra tanto com a sociedade que, pelo menos, eu não sei se estou olhando de forma enviesada, Victor, mas do lado brasileiro, que você conhece tão bem quanto a gente, tem um setor da centro da direita que não aceita mais o bolsonarismo, por exemplo.
incluindo a própria Globo. Aceitaria uma Querido- versão neoliberal colorida, tipo o Eduardo Leite, mas o Eduardo Leite, por exemplo, ele já esbarra no voto pentecostal. Eu paro por aqui, senão eu falo muito. Seria isso. Não, Bruno, eu acho que você está muito bem nas colocações. Você está falando de avanços. O que eu trato de trazer é que não são só os avanços. A gente tem um problema grave. Qual é? O Trump mostrou muito bem. Ele falou 1001 bobagens e a gente mostra as imagens do Elon Musk fazendo um símbolo nazista. Eles criaram uma máquina de diversão no sentido de divergir o discurso, porque aqui no Brasil a gente viu um cara imitando um líder nazista numa transmissão com música do Wagner e ninguém discutiu o Bolsonaro naquele dia. E o Bolsonaro pode ter feito 1000 coisas, eu não lembro o que ele fez. E cara, você e eu acompanhamos política por prazer, não é nem por profissão. A gente é jornalista, dá na mesma. Luiz, Bruno, eu, a gente tem prazer em ler notícias de política, a gente gosta de conhecer projetos de outros países. Cara, mas peraí, foi diversão, foi uma divergência. Eles divergiram totalmente, porque a gente começou a discutir Elon Musk, a gente começou a discutir o poder que ele tem. Um cara que nasceu numa família de explorador de diamantes. E vamos lá, vamos começar a descer a madeira nele. Mas a gente não fala tanto das políticas do Trump ou perde tempo falando do Musk. Esse tipo de política mal feita, mas bem eficaz, a gente já aprendeu aqui no Brasil. Posso ser sincero? Cara, ninguém veio discutir o chorinho do Bolsonaro que tinha. Por que não foi? Tinha pauta do Bolsonaro escolhendo. Eu vi no UOL, eu fiquei surpreendido porque o UOL, poxa, eu conheço até uma das editoras de capa. Eu vi no UOL uma matéria sobre o Bolsonaro tinha escolhido o traje de gala para a posse do Trump. Cara, eu juro para você, Bruno, não. Isso tava na capa do UOL. E, meu, é pra gente falar Isso não que é esse tipo jornalismo, de. né, cara? Cara, posso ser sincero? A ex do Belo tá discutindo que ela gostava de sexo todo dia. A gente tem jornalismo para todos os gostos. Mas vamos ser sinceros, o problema qual é? O problema é que a gente já está abrindo espaço para esse tipo de divergência. A gente viu o que fizeram no Brasil e o Trump conseguiu fazer na posse dele de botar um cara autista, dentro do espectro autista, para fazer símbolo nazista, que ele não fez só para o público, ele fez para a bandeira americana também, ele virou de costas e fez para o outro lado. E a gente ficou na discussão disso. A gente ficou na discussão do Bananinha tomando neve. Você acha que isso daí não estava planejado? Cara, peraí, eles derrubaram a, a- as investigações, o reporte do Pix acima de R$ 5.000, eles conseguiram mudar uma política econômica por causa de vídeo falso e que todo mundo sabia que era mentira. Se eles conseguem reverter isso com distrações, a gente não está sabendo o que está acontecendo. Eles estão criando uma nuvem e, desculpa, Luiz, eu vou discordar de você só num ponto. A gente está falando pelo YouTube, Alphabet. A gente conversa, você compartilha no grupo do WhatsApp, Meta. É verdade. E geralmente esses caras já têm muitos veículos de comunicação e tem muitas organizações saindo do X antigo Twitter, Musk. Cara, estamos literalmente enrolados, porque daqui a pouco a gente, para conversar, a gente vai ter que criar nossa própria rede. E eu trabalho Exatamente. muito com direitos humanos, trabalho com proteção de jornalistas. Eu sei que já há redes específicas para jornalistas, aplicativos específicos, de código aberto, mas com criptografia das duas pontas. Mas sabe qual é o problema? Ninguém usa. Ninguém usa. A gente Sim. usa Alphabet, a gente usa Meta, a gente usa X. A gente depende do Zuckerberg, a gente depende, não sei nem quem é dono da Alphabet, eu não sei, a gente depende do Musk. A gente está literalmente entregue. E Não. as ferramentas de monetização, Luiz, você tem o Pix, mas quando você tem um novo membro, a Meta te corta 30%. Ela olha para Sim. você e fala: 30% é meu, porque você está gerando conteúdo na minha rede, você está pagando
30% da tua renda para falar mal deles mesmo. Para Google. E não tem exatamente. saída. E não adianta achar que tem saída. Não tem. É onde estão as pessoas que podem mudar de opinião. É onde estão as pessoas que querem saber um pouco mais. Não Luiz, sei, não sei se tu viu, Victor, que o camarada Alckmin, o camarada Alckmin determinou que no Ministério da Indústria e Comércio, né, não se use mais o WhatsApp, né, que se use uma rede que é interna, eu acho que é uma rede brasileira até, né, para não ter vazamento de dados, né, porque todo mundo sabe do vazamento de dados, né, e assim, o que eu tenho visto aí é das pessoas que mais entendem dessa área de comunicação, né, de plataformas, é que é fundamental se criar plataformas nacionais, né, por questões de soberania e pela questão dos dados, né. Eu já fiz a minha parte essa semana, eu criei minha continha lá no Red Note, né, o livrinho vermelho de Mao Zedong inspirando a rede social chinesa. Tô lá no Red Note, já tá, meu perfil tá lá, né? Vamos ver, um dia, quem sabe, cresce lá o Red Note, eu já cheguei quando era tudo mato, como diz a gurizada nova aí, né? queridães, eu vou ter que sair. Vocês sabem que eu estou hoje numa situação Tranquilo, especial. Eu só tranquilo. quero deixar um Maravilha. tema para o Bruno e para o Luiz, que é, Bruno, o que você acha da Casa Branca já ter retirado o idioma espanhol das suas redes sociais e o idioma espanhol da sua página? Isso quer Exato. dizer que não é que ele não vai falar com com a América Latina, é que ele vai exigir que conversem em inglês. Uhum. Queridos, um abraço. Ó, só deixei uma Peraí, tarefa de Victor, facinha. Peraí, fala. só fala para nós aqui, tu colégio de periodistas, tu foste eleito aí, estás agora? Eu já No tô no colégio? quinto ano, querido. Eu Ah, sou não quinto ano que sabia eu sou dessa. dirigente, Eu mas sabia, agora sabia. tô mais empoderado Espetáculo. ainda porque fui eleito pelo regional da capital. Eu consegui fazer uma Opa, que loucura. Eu moro a legal. 400 quilômetros, me lancei na capital e consegui ser eleito. Pô, que Então, legal. acho que daqui Pô, a um mês eu vou tá na Comissão de Direitos Humanos. que Então, Pô, maravilha. legal. Muito bom. Muito bom. Ficamos felizes. queridos, Grande abraço, Parabéns, camarada. Vitor. Forte abraço. obrigado, amigos.